Canais de marketing B2B, a principal alavanca de receita ou a principal fonte de desperdício na trajetória de crescimento de uma empresa B2B. E isso acontece porque essas empresas elas têm pouco orçamento para destinar para marketing e pouco conhecimento para alocar esse pequeno orçamento que elas têm para destinar. Eu sou Ricardo Corrêa, sou fundador da Ramper e host aqui do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B. Hoje eu estou gravando do Rio de Janeiro, eu vim para cá para palestrar no Vela Revenue Summit, um evento que vai acontecer amanhã. É um evento promovido pela Constellation, é a maior empresa de software canadense, uma das maiores empresas listadas no mundo. Vou estar falando amanhã para empreendedores e lideranças de mais ou menos 30 empresas de software aqui no Rio de Janeiro. Por isso, o pano de fundo hoje é um hotel, mas estou mantendo aí a minha cadência de publicar um vídeo por semana. Voltando para o tema do vídeo de hoje, eu quero falar sobre canais de marketing. Comecei falando um pouco da problemática, né? Se você empreende com B2B, provavelmente você se reconhece no que eu estou falando. Empreendedores B2B normalmente são empreendedores técnicos nas suas áreas, né? Contadores, advogados, caras de TI, desenvolvedores e por aí vai. Normalmente eles não têm conhecimento sobre marketing e vendas e muitas vezes acabam nem enxergando essas disciplinas como core business. E acaba que a área de marketing passa na mão de agências, passa na mão de freelancers, de analistas sem experiências, cada um faz um puxadinho ali, mas ninguém resolve muito bem o problema. Eu conheço muito bem essa dor, eu opero nesse mercado há mais ou menos 20 anos, eu tive agência, a Ramper é uma plataforma de marketing e vendas, atende milhares de clientes, então eu tenho uma visão privilegiada sobre esse mercado e o que eu mais vejo é as empresas B2B fazendo coisas ligadas a marketing e vendas por desencargo de consciência, por fear of missing out. Tem uma campanha ou outra ativada, exploram um ou outro canal, mas nada com muito compromisso, nada muito em profundidade. Eu quero te ajudar a resolver essa problemática, tenho certeza que o vídeo de hoje vai te ajudar, por isso que eu já vou pedir para você deixar aqui o teu like e garante que você está seguindo o canal RampUp para você receber conteúdos como esse. Se você empreende ou lidera no B2B, tua obrigação está alinhado com essas estratégias. E aí, caindo já um pouco mais para o conteúdo de hoje, eu vou falar sobre 15 dos principais canais de marketing B2B e até pela abundância de canais eu vou te ajudar a se localizar e a fazer a melhor escolha desses canais de acordo com o teu estágio e o teu modelo de negócios. Bom, caindo aí para dentro do material que eu preparei, eu gosto sempre de temperar um pouco das minhas apresentações aqui no canal RampUp com alguns materiais que eu uso em palestras e como eu falei, o primeiro passo que você tem que dar é localizar em que estágio da jornada que a tua empresa se encontra. Eu sei que parece óbvio quando a gente coloca em perspectiva, mas se você é uma empresa em estágio muito inicial, tua estratégia de marketing provavelmente não deve se parecer com a estratégia de marketing de uma empresa como a Oracle. E eu gosto de separar os estágios de crescimento de uma empresa B2B em 4. Quando a empresa ela fatura até mais ou menos R$ 1 milhão por ano, ela está ali ainda no founder sales, né? Ou seja, são os próprios donos vendendo e muito provavelmente vendendo dentro da rede de relacionamento. Quando ela passa a marca de 1 milhão, está ali entre 1 milhão e 5 milhões ao ano, ela está no estágio de startup, provavelmente montando ali o primeiro time de vendas, explorando os primeiros canais de marketing. Quando ela ultrapassa a marca de 5 milhões e ali entre 5 e 10 milhões, ela está no estágio de grow up, ela começa a buscar mais escala nos seus processos, especializar melhor o seu time, os seus canais, para finalmente atingir o estágio de scale up, o estágio quando a empresa já fatura mais de 10 milhões de reais por mês. E o segundo lugar que a gente precisa se localizar no tempo e espaço, aqui para a gente definir os nossos canais, é entender qual modelo de negócios que a minha empresa pratica. O modelo de negócio ele está intimamente ligado ao perfil de cliente que eu vendo e, por sua vez, ao ticket que eu pratico. Então eu vou dar alguns números aqui
para a gente ter como uma ancoragem, mas não vamos assumir nada como uma verdade absoluta aqui. Quando eu vendo algo ali na casa de 100, 200 reais por mês, provavelmente eu vou praticar um modelo low touch, ou seja, eu vou tentar tocar o mínimo possível com o meu cliente. Ele vai se autosservir e eu vou tentar atendê-lo com uma jornada o mais digital possível. Quando eu já vendo algo de R$1.000, R$2.000 por mês, eu já consigo praticar o modelo mid-touch. Eu faço a geração de demanda da forma mais digital possível, mas eu já posso me permitir ter um time de vendas, um time de inside sales trabalhando esses leads, esses clientes. Depois eu tenho o modelo high touch, quando eu pratico algo como 5, 10, 20 mil reais por mês. O meu processo ele já é mais complexo, tem mais de uma pessoa de decisão envolvida do lado do cliente. Possivelmente eu preciso visitar o cliente para fechar, eu preciso fazer um projeto piloto. Então a venda ela é mais complexa per se. E depois eu tenho o modelo Enterprise, que é quando eu vendo para empresas realmente muito grandes. Aqui eu estou falando de contratos de centenas de milhares, muitas vezes até de milhões aí por ano. E, novamente, é importante a gente distinguir porque o jeito de vender ali para profissionais autônomos ou para bares e restaurantes é muito diferente de vender para grandes bancos, só para dar exemplos aqui nos extremos para a gente se localizar bem. E aí, indo para os canais, eu listei 15 canais que eu considero os canais B2B mais importantes da atualidade. Estamos gravando esse vídeo aqui em maio de 2025, muita coisa mudando a todo momento. É claro que estou falando majoritariamente de canais de marketing, de canais de geração de leads, não vamos se confundir, eu não coloquei aqui o WhatsApp, eu não coloquei aqui inteligência artificial, por exemplo, eu não considero canais de geração de leads, são meios, são ferramentas que eu posso usar, mas aqui eu estou falando majoritariamente de onde eu vou originar um lead, ali onde eu vou originar o início de uma venda. Beleza? Eu não vou ler cada um deles porque eles estão aqui na tela e na medida que eu for alocando eles, cada um nas suas caixinhas, vai ficar muito mais claro. O bom observador já reparou que eu deixei uma lixeirinha aqui, então explicando um pouco do exercício que a gente vai fazer agora, eu vou concatenar esses canais por estágio da empresa e por modelo de negócios que você pratica. Isso vai te ajudar a se localizar muito bem, te ajudar a fazer melhores escolhas no que diz respeito aos canais. Tentando fazer uma analogia aqui, eu vou tentar atuar como se eu fosse um assessor de investimento e eu vou entender o seu perfil e vou te ajudar a fazer a melhor escolha do ponto de vista de alocação do seu dinheiro. É claro que temperando que pode te trazer um bom resultado versus o que você vai ter um risco controlado. É claro que aqui eu sou forçado a ser um pouco genérico, porque eu vou tentar fazer esse exercício caber na realidade da maior parte das empresas o possível, mas ainda assim é possível que para exemplos muito específicos o exercício aqui não se aplique, e aí sinta-se à vontade de deixar na área aqui de comentários, caso você não se visualizou, me chama no LinkedIn ali e eu tento te dar um help na medida do possível. Vou preencher esses quadrantes que estão aqui na tela com os canais e deixei aqui uma lixeirinha que no final eu vou jogar fora alguns canais que para mim não tem mais valor no ano de 2025, mas vou deixar para o final, assim também eu consigo garantir que eu consegui te reter do começo ao fim, mesmo depois que você veio matar aqui a sua curiosidade, depois que eu já dei o exemplo que acerta no centro do alvo aí quando diz respeito ao teu negócio. Eu quero que você fique até o final aí para você descobrir quais são os canais aí que eu definitivamente não recomendaria fazer agora em 2025, beleza? Bora lá! Vamos dizer então que a gente é uma empresa que está no Founder Sales, ou seja, acabamos de lançar produto no mercado, sou eu o dono vendendo e eu vendo algo low touch, ou seja, eu vendo um infoproduto, eu vendo um SaaS baratinho ou qualquer coisa próximo disso no B2B. O que eu recomendaria fazer para começar aqui, para a surpresa de muitos, eu começaria fazendo Meta Ads. E por que Meta Ads? Porque no começo do negócio aqui, pessoal, a gente tem pouquíssima validação. A gente vai ter que imprimir o nosso negócio para o maior número possível de pessoas para tentar validar. O Meta Ads é um canal relativamente
barato, que escala. Você pode testar diferentes pitches dos seus criativos que levam para diferentes landing pages. Então imagine uma empresa que está em estágio muito inicial, testando ainda a sua proposta de valor, ela precisa imprimir hipóteses de proposta de valor para o maior número possível de pessoas. Eventualmente nesse estágio o foco nem é tanto vender, é mais validar o ICP, o ticket a ser praticado e até mesmo atributos do produto. Até por isso que eu não comecei com o óbvio aqui. Todo mundo, se fosse dar um palpite, diria que começaria com o freemium, né, no modelo aqui low touch, mas eu acho o freemium custoso para você começar quando você ainda tem pouca validação. Agora, quando você já tem validações do teu produto, o valor que ele agrega, mais ou menos quem é o teu ICP, você já caminhou um pouco mais na tua jornada e aí sim, sendo uma empresa low touch que foi para o próximo estágio, eu iria aqui para o freemium. E aqui eu estou falando de uma empresa que tem um pouquinho mais de capacidade de investir. Não pensem que porque o freemium ele é gratuito, que ele é barato para quem desenvolve, muito pelo contrário. O desenvolvimento de produto, você tem que ter um produto sofisticado ali para liberar um freemium, mesmo que você seja de infoproduto, pensa a quantidade de tráfego pago, por exemplo, que você teria que fazer para atrair pessoas que vão baixar um primeiro módulo ali do teu curso gratuitamente. Eu não começaria por essa abordagem porque ela tende a custar caro. Eu vou sempre tentar concatenar, principalmente em estágios mais avançados, não somente um canal, mas mais de um canal, eventualmente mirando um canal que ajuda no curto prazo, mais voltado para performance e ROI, e um outro canal mais voltado para construção mais a médio e longo prazo. Até aproveito para fazer um disclaimer, eu separei aqui os canais por cores, então eu estou deixando alguns canais para um crescimento mais orgânico, alguns canais mais relacionados à mídia paga, canais onde a gente tem um touch humano ali de prospecção e canais de construção de comunidade, de experiência, eventualmente envolvendo até uma experiência presencial como eventos e comunidade, tá? Estou agrupando esses canais em 4 tipos diferentes, mas não aprofundo muito nisso para esse conteúdo não ficar tão longo. Outra coisa importante também é que eu vou deixar cumulativo aqui nas colunas. Então, por exemplo, o Meta Ads que eu fiz ali no Founder Sales, eu não aconselho a abandonar quando for por startup, tá? E isso vai acontecer para todos os outros canais. É claro que a empresa, na medida que ela gradua, ela pode adicionar novos canais e abandonar os anteriores. Mas aqui não necessariamente quando a gente muda de quadrante, na medida que a empresa evolui nos estágios, ela precisaria abandonar os anteriores, tá bom? Dado os disclaimers, vamos voltar aqui. Além do freemium nesse estágio, eu recomendaria também começar a investir em YouTube ou qualquer outra construção de canal proprietário aqui, mirando mais médio e longo prazo, tá? E aí a abordagem de YouTube poderia ser diversa aqui, né? Poderia ser cases de clientes, webinars, e até por ser uma empresa low touch, eu investiria muito na produção de vídeo para garantir que o meu cliente ele vai conseguir se educar sozinho, se autosservir. Metendo marcha aqui, tudo deu certo, a empresa cresceu, passou ali de 5 milhões de faturamento, foi ali para o estágio Grow Up. O que eu recomendaria fazer? Eu recomendaria para esses founders começarem a publicar com frequência no LinkedIn, e aqui eu usaria uma abordagem de building public, ou seja, eu começaria a relatar no meu LinkedIn como que está sendo a jornada de crescimento da minha empresa, eu contaria alguns cases de clientes, ou seja, eu criaria alguma exposição para pessoas que se identificam com isso, engajarem, e eu criar uma marca que, apesar de ser low touch, apesar de ser self-service, que ela tem personalidade, que ela tem algum rosto, não é uma marca fria, beleza? Essa é uma preocupação que eu particularmente acho fundamental. E aqui nesse estágio eu começaria também a me preocupar com construção de comunidade, até porque comunidade ajuda a gerar conteúdos de terceiros, conteúdos dos próprios usuários. Então imagina um fórum onde os teus clientes, os teus usuários, eles discutem os próprios problemas e como eles resolvem os problemas
usando a sua solução. Isso é bastante comum, como eu já falei, em SaaS, em infoproduto. Eu não olharia tanto para a construção de comunidade em estágios muito iniciais, porque é realmente difícil e requer algum nível de operação, mas acho que nesse estágio encaixa tranquilamente. E já no estágio de scale-up, com um orçamento um pouco mais poupudo, eu começaria a olhar para investir em eventos do meu setor. É claro que aqui eu preciso avaliar, né, ponderar a relevância de, por exemplo, ir num evento com um stand muito grande, alguma coisa assim, mas eu olharia eventos setoriais. Imagina que eu tenho um software para pequenos restaurantes e eu tiver a oportunidade de patrocinar algum grande evento para restaurantes, para franquias, e tá lá com uma presença física, seria uma forma de fazer um field sales altamente escalável no caso de uma scale-up. E mais uma vez, não é porque a empresa ela opera ali no low touch que ela nunca vai tocar presencialmente um cliente. É claro que toda vez que ela fizer isso precisa ser em escala. Por isso a minha recomendação, meu cardápio aí, meu portfólio de canais para uma empresa low touch são esses que estão aqui na tela na primeira coluna. Caminhando, agora considerando uma empresa mid-touch, a gente está falando ali de uma empresa que vende algo de R$500 por mês, R$1.000 por mês, até R$2.000 por mês. Eu diria que esse é o ticket médio, né? A Hamper está mais ou menos nessa banda de preço, tá? Por isso eu me identifico muito aqui dentro do mid-touch, por isso, de certa forma, alguns dos canais que eu vou transmitir aqui são as escolhas que nós fazemos na Hamper. Então, se eu estivesse num estágio muito inicial, lançando a minha empresa agora, eu começaria com cold mail como canal posterior às indicações ou até paralelo às indicações. Lembrando que toda empresa B2B, a primeira pernada cresce por indicações, não dura muito tempo, não dá para a gente ficar só vendendo no nosso network. Então, tão logo fosse possível, eu identificaria quem são os meus ICPs, encontraria essa galera no LinkedIn, mandaria e-mail para essa galera, mandaria e-mail, né, cadências bem feitinhas, né, mas aqui eu não estou falando de cold mail genérico não, tá? Estou falando em eventualmente até mandar na mão, porque eu não estou buscando escala nesse momento, né? Eu estou buscando ali os meus primeiros clientes, então eu começaria com isso. E aqui no caso do mid-touch eu já começaria com LinkedIn, conteúdos no LinkedIn já de largada. Eu acho que nesse caso, quanto antes começar, melhor, porque aqui a gente já começa a construir presença em um canal orgânico que vai beneficiar muito o meu crescimento a médio e longo prazo. Essas são as escolhas que eu faria inicialmente. Outbound para tentar captar alguns clientes já a curto prazo inicialmente, conteúdos de LinkedIn para começar a construir minha presença mais a médio e longo prazo. E a empresa crescendo um pouco mais, entrando ali no estágio de startup, passou o faturamento de R$1 milhão por mês, eu certamente investiria em Google Ads. Aqui a empresa já faturando um pouco mais, ela já tem fôlego para investir em algum canal pago, eu começaria pelo Google Ads. Esse ticket que eu falei, R$500 por mês, R$1.000 por mês, já comporta comprar um lead ali que eventualmente custa R$50, custa até R$100 para a empresa. Tem que ser sensível aqui, né, sobre o ROI e o CAC payback desse cliente, mas de todo modo o Google Ads é um canal que, desde que bem aplicado, ele serve muito bem a muitos negócios. Talvez só ali no low touch, o ticket muito pequenininho, se sensibilizaria, e eu olharia também para fazer eventos de terceiros. Então eu vou colocar aqui também, em especial, e eu acabei de ver que eu arranquei aqui o selo do evento de terceiros, já vou voltar ele para cá, para na próxima vez eu não passar sufoco. Eu investiria em eventos de terceiros, porque normalmente empresas mid-touch são empresas mais setoriais, ou deveriam ser. E aqui eu estou falando de empresas que são focadas ou em um segmento de mercado ou em algum departamento. Pega a Hamper, por exemplo, a gente tem solução para marketing e vendas B2B. Então, algum evento de marketing e vendas B2B me interessa patrocinar, tanto que desde a origem da Hamper ali a gente patrocina eventos de terceiros. Já no estágio de grow up, passei ali de 5 milhões de faturamento ao ano.
eu começaria a investir em uma prospecção um pouco mais qualificada, então eu começaria a fazer inbound ativo, ou seja, dos leads que eu estou gerando através dos meus conteúdos de LinkedIn, eu preciso ser um pouco mais intencional e eu falo muito sobre como fazer inbound usando o LinkedIn. Uma vez que eu estou fazendo esse inbound e coletando leads, eu começaria a prospectar os leads que estão dentro do meu ICP. Eu só faria isso ali no estágio de Grow Up, porque esse é um canal que começa a ficar um pouquinho mais caro, eu preciso ter eventualmente SDRs fazendo essa prospecção, e aí o meu processo de vendas ele já precisa estar minimamente especializado, por isso que eu só começaria o inbound ativo nesse estágio. E eu daria um gás nesse meu inbound ativo fazendo Meta Ads. Eu não colocaria Meta Ads para levantada de mão, também falo bastante sobre isso aqui no meu canal. Para mim, no B2B, o Meta Ads não é um canal de captura de demanda, mas ele pode te ajudar a impulsionar seus conteúdos, servir ali de combustível para a tua estratégia inbound eventualmente, tá? E aí, com a empresa no estágio de scale-up, passou de 10 milhões de faturamento anual, é o caso da Hamper, a gente já passou essa marca já tem algum tempo, eu começaria a investir na construção de canais mais de médio e longo prazo, e aqui eu abro o cardápio que a gente está muito focados na Hamper agora, a gente faz todos os anteriores, tá? Mas agora, nesse estágio de scale-up, a gente investe bastante em 3 canais, sendo um deles os nossos eventos, puxei o errado, são os eventos proprietários dessa vez, e por eventos próprios tem o próprio RampUp, por exemplo, que é um evento da marca Hamper, e é um evento que te possibilita ter o controle da narrativa, né? Escolher o conteúdo, escolher os palestrantes, os patrocinadores, além de isso energizar muito a sua própria marca. Então, quando você tem pouco dinheiro, você aluga espaço no de alguém, mas quando você já tem oxigênio no pulmão, você pode muito bem ir com o seu próprio evento. Concomitantemente a isso, eu olharia para a construção de comunidade, até porque, ao passo que você já faz ali eventos presenciais e outras iniciativas, você começa a construir grupo de WhatsApp com essa galera, ou eventualmente algum fórum online, e isso já tem um caráter de comunidade. Eu só tomaria cuidado para fazer isso de forma bem organizada, de modo a agregar valor para o meu perfil de cliente. Lembrando que comunidade não é um negócio que você planta lá e abandona e acontece sozinho, é uma coisa que tem que ter moderação, tem que ter gestão. E eu olharia também para investir em algum canal proprietário, em alguma rede digital forte como YouTube e ou newsletter. E aqui, galera, esse tripé aqui eu estou falando essencialmente do que vocês estão vendo aqui. O canal RampUp de YouTube, somado à newsletter RampUp, somado aos eventos do RampUp Tour e mais os grupos de WhatsApp aí que a gente cria a partir dos eventos que a gente faz, somam bem nesse tripé que para mim é o must em termos de construção de marca educadora e construção de canais proprietários, que é o que vai ajudar na perenidade aí da sua empresa, para você sair um pouco dos outros canais, tipo LinkedIn, tipo Google, tipo Meta, que são bons, mas que são muito craudiados em qualquer mercado. Aqui a gente começa a construir mais o nosso próprio caminho. É claro que tem um dispêndio ali de tempo e de investimento para a gente marcar presença nesses canais. E aí, digamos que eu sou uma empresa high touch, uma empresa que já vende ali algo na casa de 5 mil reais por mês, 10 mil, 20 mil, preciso eventualmente visitar os meus clientes e a minha venda ela é mais complexa. Talvez aqui nesse caso eu já começo a não trazer leads em tanto volume, eu começo a focar mais na qualidade, ou seja, para vender a minha solução é um perfil de cliente muito específico, então eu tenho que marketear nos lugares certos. Novamente eu começaria aqui com outbound por cold mail logo depois das indicações, porque da mesma forma que no caso anterior, enquanto eu estou explorando ali o meu networking nos primeiros meses da empresa, eu já estou validando quem é o meu ICP, já estou adicionando essa galera no LinkedIn, mandando mensagem para eles lá, mandando e-mail, eventualmente na mão, eventualmente usando alguma plataforma
mas certamente eu começaria prospectando gente dentro do meu ICP a um baixo custo, por isso o cold e-mail é uma boa alternativa. E aqui eu já começaria investindo em Google Ads, mesmo nos estágios mais iniciais, porque o meu ticket comporta. Se eu faço uma venda de 10 mil reais por mês, por exemplo, não me custa nada pagar ali 100, 200, 300 reais num lead no Google Ads. E eu quero ter certeza que eu capturo a demanda do meu mercado. Então, por exemplo, se eu sou um sistema de gestão de nicho, sou um sistema de gestão para escritórios de advocacia, eu não tenho dúvidas de que quando alguém procurar software de gestão para advocacias, que eu quero aparecer, mas desde o início, tá certo? E aí eu vou aumentando o meu investimento em Google Ads na medida que eu tenho capacidade aí para aumentar. E aí, num segundo momento, eu começaria de forma concomitante a produzir conteúdos no LinkedIn, já com a intenção de fazer uma captura inbound para eu trabalhar o inbound ativo. Então, o meu segundo canal de geração de leads já seria um combinado aí de produção de conteúdo no LinkedIn, tanto de posts feitos pelos founders da empresa, mas eu também lançaria ali alguns materiais ricos para fazer a captura desses leads, e dos leads que estão dentro do meu ICP, eu jogaria para o meu time de prospecção começar a trabalhar esses leads. Eu não deixaria para iniciar a prospecção tarde nesse caso, até porque o meu ticket comporta, né? Uma empresa que tem uma venda com um ticket maior, ela pode se permitir fazer cedo alguns canais que são mais qualificados, embora sejam um pouco mais custosos. É um luxo que até então as empresas dos modelos anteriores têm que tomar um pouco mais de cuidado. E aí, olhando para o estágio de grow up, ou seja, passei de 5 milhões de reais de faturamento ano, tenho um pouco mais de margem de manobra. Certamente nesse estágio eu já especializei o meu time de vendas, então eu olharia para uma prospecção outbound mais high touch, ou seja, eu exploraria múltiplos canais, fazendo prospecção por LinkedIn, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, concatenando esses canais na medida que eles fazem sentido. Faria uma prospecção bem clusterizada, ou seja, criaria pequenos grupos de ICPs e faria uma prospecção bem personalizada ali para eles. Eu iniciaria uma estratégia de eventos próprios, e aqui um pouco diferente do que é o modelo do RampUp, tá? Os eventos do RampUp, a gente faz eventos para 200 pessoas, é um evento já que a gente pode considerar de um porte médio. Se eu opero no High Touch, eu poderia olhar muito bem para eventos para 10, 20 clientes por vez, fazer um café da manhã, um almoço, um happy hour, ou uma conferência pequena que seja, algo mais intimista, algo mais no corpo a corpo, porque, de novo, o meu ticket ele comporta, e eu poderia muito bem fazer prospecção outbound para a galera com call to action para o meu evento, ao invés de tentar ficar marcando reunião, que normalmente a galera rejeita, a galera bypassa. Então, no lugar de pedir reunião, eu convidaria a galera para ir no meu evento, tentaria ter uma agenda fixa de um evento por mês, um evento a cada 2 meses, e eventualmente até eventos itinerantes. E eu começaria a investir também em LinkedIn Ads, tá? Então, se nos dois anteriores eu estava olhando um pouco mais para uma combinação de Google e Meta quando se trata de mídia paga, aqui no High Touch eu certamente abandonaria o Meta e começaria a olhar mais para LinkedIn Ads. Ele é um canal um pouco mais caro, mas, de novo, esse modelo High Touch ele tende a se pagar. Eu acho esse tripé muito poderoso, trabalhar prospecção outbound com LinkedIn, com eventos próprios para você desenvolver esse estágio de grow up e conseguir ir para o estágio de escala, onde a gente já fatura mais de 10 milhões de reais por mês. E aí eu começaria a olhar para fazer investimento em eventos de terceiros. Aí eu iria com uma presença forte, tá? Se você é uma empresa de sistema de gestão, por exemplo, para algum nicho, se você é uma empresa de contabilidade focada em algum nicho, uma agência de marketing focada em algum nicho, eu iria com uma bela presença no principal evento do setor do meu mercado. Aqui eu estou falando de eventualmente com um stand bom, alguma cota que me dê direito à palestra, porque aqui eu estou trabalhando
o meu posicionamento. Lembrando que quando eu já sou uma empresa escalada, eu não estou só focada em capturar demanda de curto prazo, eu estou focado em construção também da minha presença e da minha marca. Portanto, aqui eu também já começaria a fazer um investimento na construção de algum canal proprietário, seja um canal de YouTube, seja uma newsletter. Eu sempre falo para vocês, empreendedores B2B, pensarem comigo qual que é o valor que você teria, qual que seria o valor do ativo se você tivesse o principal canal do seu mercado de YouTube, por exemplo. Você é um software jurídico, como o exemplo que eu tinha dado, e você é a empresa de software que tem o principal canal de YouTube que fala sobre gestão para escritórios de advocacia. Qual que é o valor que isso tem? Estou falando de canal de YouTube, mas poderia ser uma newsletter, poderia ser um podcast. Aqui eu estou querendo dizer assim, construa um canal de conteúdo profundo, de valor agregado. Você vai construir por 1, 2, 3 anos, provavelmente, mas certamente você está investindo em um ativo que vai ter muito valor aí a longo prazo. E aí caminhando para o último modelo, que é para quem vende para enterprise. Eu vendo para grandes bancos, eu vendo para grandes cadeias de varejo, empresas de capital aberto, e aí eu estou falando de grandes contratos. Eu já começaria, nesse caso, fazendo uma prospecção outbound bem qualificada, bem clusterizada, bem personalizada, explorando múltiplos canais, porque a gente não vai vender para uma empresa, por exemplo, do tamanho do Itaú, só mandando e-mailzinho ali para alguns decisores. A gente vai precisar amarrar muito bem. Sei que muita gente, quando pensa em enterprise, já pensa em account-based marketing, mas calma lá, ainda não. Porque nesse estágio, quando você está ali no Founder Sales, são os donos vendendo ainda, é quase impossível você conseguir administrar ali uma estratégia de account-based marketing, porque são múltiplas disciplinas, você precisa ter gente de marketing, BDRs e por aí vai, e ainda não é o caso nesse estágio. E eu já olharia também para investimentos em Google Ads, muito embora eu sei que alguns colegas de mercado vão ter preconceito com esse canal no caso desse perfil de empresa, mas aqui a gente está falando mais no início. Eu sei que vai ser, não é um canal que vai escalar, mas eventualmente capturar a demanda já pré-existente nesse mercado nos estágios mais iniciais não tem nada de errado e certamente o ticket da venda compensa qualquer investimento feito em um canal como o Google Ads. No início, eu acredito que para ganhar tração faz muito sentido. Já no estágio de startup, cresci um pouquinho, eu já começaria a olhar para eventos próprios, naquele mesmo esquema que eu falei. Não precisa ser eventos, grandes conferências, com feiras, expositores, etc. Eu faria eventos mais localizados para 10, 20 clientes, mais intimistas, eventualmente um café da manhã, alguma coisa assim, para ter uma relação corpo a corpo. E eventualmente faria eventos dedicados para um único cliente, tá? Por que não? Imagina que você está vendendo para um grande banco, por que não convidar o comitê de compra para um evento exclusivo seu, ou um evento que você convida mais 2 ou 3 clientes? Certamente o ticket que esses clientes trazem paga tranquilamente o investimento feito. E nesse estágio eu já começaria também a investir em LinkedIn, tanto de forma orgânica, começaria a construir ali a presença dos founders, a presença da marca de forma orgânica, e eu começaria também de forma paga, eu já começaria a impulsionar os meus conteúdos, porque aqui a gente já está começando a colocar o pezinho em uma estratégia ABM, tá? Aqui, se a gente somar todos os canais que estão na coluna do Enterprise, a gente, de certa forma, já está fazendo ABM, talvez só não esteja estruturado como tal, né, dentro de uma plataforma de ABM. Mas eu já estou investindo nos principais canais. O LinkedIn Ads, em especial, para quem vende em Enterprise, é um canal bem precioso, porque você consegue direcionar os seus anúncios para contas específicas. Então, você imagina que você mapeou 10 contas para você trabalhar esse ano e você pode fazer LinkedIn Ads para aquelas contas específicas, e concatenando o que eu estou trazendo aqui, você pode fazer LinkedIn Ads para tentar convidar a gente para ir para os seus eventos. Só para dar um exemplo aqui, também não deixaria de trabalhar a produção de conteúdo para um crescimento orgânico.
Já no estágio de Grow Up, eu investiria em eventos de terceiros e aqui na mesma lógica que eu já trouxe algumas vezes, acho que na medida que a gente já tem capital para investir, pode ser interessante mapear qual que é o principal evento aí do teu setor para você marcar presença nele, ou alguns eventos do teu setor. E eu começaria também a fazer inbound ativo nesse estágio. Mais uma vez, a gente está flertando aqui com uma construção de ativos e canais que vão me levar para o Account-Based Marketing. Aqui, na medida que eu estou produzindo conteúdo e disseminando esses conteúdos no LinkedIn, eu já começaria a colocar o meu time de SDRs, de BDRs, para fazer contato com esses leads inbound. Não na expectativa de tentar vender, porque a gente sabe que não é assim que funciona, mas eu aqueceria essas contas com inbound ativo e tentaria levar essas contas para algum evento proprietário meu ou para algum outro canal onde eu consigo ter um contato mais corpo a corpo com esse lead. E aí, quando a minha empresa ela já atingiu mais escala e ela já tem mais maturidade, aí sim eu investiria em account-based, fechando. Ou seja, eu só arrebanharia a minha estratégia de marketing enterprise nesse estágio depois que eu já trabalho com vários canais. Aí sim eu venho com o acabamento de account-based, ou seja, eu não começaria pelo fim, eu não começaria tentando implementar um conceito, vamos dizer assim, de account-based se eu ainda não tenho os canais, eu ainda não produzo conteúdo, eu ainda não tenho eventos para levar essa galera. Eu vou ter muita dificuldade em alavancar uma estratégia de account-based, porque basicamente eu não tenho os touches ali para tocar essas contas estratégicas. E account-based é complexo e não é barato de se fazer. Por isso, minha recomendação é deixar para investir nesse canal, que certamente é o principal canal para quem atua na Enterprise, quando eu já estou mais estruturado. Eu já tenho mais corpo para lidar com a complexidade inerente desse canal, beleza? E aí eu tinha deixado para o final, agora que a gente já está com o nosso quadro completo, ó, que bacana que ficou aí o nosso quadro. É claro que, volto a reiterar, não trago nenhuma verdade absoluta, eu trago a minha visão sobre esses canais para te orientar a fazer melhores escolhas. É claro que em eventos muito particulares aqui, eu não consigo endereçar, eu precisaria conhecer melhor o teu negócio, mas eu acho que de uma forma geral a gente traz uma boa ancoragem baseada no ticket e no estágio. E agora, para não deixar de entregar o que eu prometi, mais próximo do final aqui do vídeo, eu vou descartar os canais que para mim agora em 2025 não tem mais valor. Eu descartaria certamente aqui blog e SEO. E aqui eu sei que eu vou agredir algumas pessoas que têm muita paixão por esse tipo de canal. Eu, particularmente, assim, a Hamper foi construída em grande parte em cima de canais como esse. Mas se eu fosse começar uma estratégia nova agora em 2025, eu certamente não começaria por uma estratégia de blog. Talvez eu nem olharia para SEO por N razões, mas a gente vê aí busca orgânica caindo de evidência e as estratégias de marketing saindo de um foco até então baseado em tráfego e migrando para um foco mais em audiência em redes sociais. Então, eu certamente não começaria hoje uma estratégia de blog e SEO. E até mesmo se eu já tenho essa estratégia em andamento, eu revisitaria para ver se ela está valendo a pena. Eu posso dizer que aqui na Hamper a gente não meteu a picareta e destruiu o que a gente já tinha feito, mas já tem uns 2 anos que a gente não coloca mais energia nenhuma. Então nosso blog deve ter algumas centenas de artigos escritos, está lá, ainda indexa no Google, mas a gente não planta mais nada novo nesse território. E outro que para mim já foi tarde e não deveria nem existir é a Cold Call. Quem me acompanha desde 2016, 2017 sabe o quanto eu detesto cold call e o quanto eu não recomendo fazer. Eu acho que o inimigo número 1 ali da Hamper, quando a gente nasceu, foi acabar com esse conceito de telemarketing no mercado B2B. Não recomendo nem para o meu inimigo, tá? Fazer cold call, só recomenda fazer cold call quem nunca fez. Beleza, galera? Caminhando para o fim, eu falei bastante sobre os canais que eu trato na Hamper, por isso quero te convidar mais uma vez. Garanto que você está seguindo aqui o canal Rampap no YouTube.
para você receber conteúdos super ricos como esse, que só quem tem muito conhecimento de causa e muita experiência na área é capaz de produzir. Segue também a minha newsletter, eu trago mais ou menos os mesmos conteúdos que eu faço aqui no audiovisual, só que eu faço num artigo mais denso e detalhado. E te convido principalmente para estar comigo nos eventos presenciais do Ramp Up. A gente tem 10 edições em circulação esse ano, a gente já cumpriu 3 edições, mas a gente ainda tem 7, então dá tempo tranquilo de você estar comigo. A gente vai passar ainda por São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e Goiânia, sendo que São Paulo a gente passa mais de uma vez. Dá uma olhada no site rampup.com.br, qual que vai ser a edição mais próxima de você, em uma data que seja compatível para você, e vai lá, que é um dia inteiro de conteúdo, no formato bem de imersão, palestras, mentorias, com pessoas que eu escolho a dedo. Além de mim, eu transmito conteúdos nessa linha que eu estou trazendo hoje, muito baseados aí em conhecimento de causa e na minha experiência de 20 anos de mercado e mais toda a experiência que eu trago como fundador e CEO da Ramper, beleza? Te vejo em breve, grande abraço.